Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou Jefferson. E eu sou Jade e hoje nós vamos contar para vocês alguns fatores que são importantes levar em consideração para vir morar aqui em Portugal. Então, pessoal, hoje nós vamos contar para vocês alguns fatores que são bem importantes e precisam ser considerados na hora de escolher aonde você vai morar em Portugal. Muita gente pergunta pra gente lá no Instagram onde é que eu vou morar. Então, assim, não é simplesmente, eu quero morar em Braga, eu quero morar no Porto, eu quero morar em Lisboa. Então, tem alguns fatores que são importantes você considerar na hora de escolher onde você vai morar. Então, o primeiro fator que vamos trazer é sobre o arrendamento, o famoso aluguel no Brasil. Então, acho que atualmente o arrendamento é a principal conta que pesa no orçamento do imigrante. Então, é interessante você ter em mente, além da renda, o valor que você vai pagar todos os meses. Para chegar no imóvel, para você arrendar, você precisa ter mais de uma renda adiantada, calção também tem que ter aplicado. Então não é apenas a análise do valor do arrendamento. O arrendamento de um T2, vamos supor que é 500 euros. Ok, 500 euros está no meu orçamento, então pronto, vou reservar 500 euros. Não é bem assim a conta precisa ser levada em consideração as condições também de arrendamento. Então tem as entradas, tem as rendas adiantadas, tem o calção, então isso aí tem que ser bem analisado. Quando a gente fala nessa questão de valor de arrendamento, é que se você escolher morar num grande centro como Lisboa, Porto, Braga, até aqui mesmo em Torres Vedras, se você morar num centro, você vai pagar um valor X. Se você for para as redondezas, para as cidades próximas, você já vai pagar um pouco menos. Então você tem que avaliar muito essa questão mesmo de onde você vai morar, para você saber quanto que você vai pagar. Exatamente, é nesse mesmo gancho que a gente pega o segundo ponto, que a gente vai falar aqui, que é o fator trabalho. Então esse fator trabalho, primeiramente tem a questão se a região onde você deseja morar, que você tem expectativa de morar, se ela tem uma demanda de trabalho para a tua área. A gente já falou isso em outros vídeos, a gente pode deixar aqui em cima. Mas existe outro ponto da distância que você vai ter para trabalhar. Então essa distância ela é totalmente associada a custo, tanto o custo direto financeiro como o custo de desgaste físico, o esforço que se faz para se deslocar. Então às vezes você economiza para morar um pouco mais longe, mas em compensação você gasta mais horas de condução, você gasta mais horas para poder chegar ao trabalho, você gasta mais dinheiro para pegar um autocarro, pegar um Uber, pegar o que for para você ir trabalhar. Então é bem interessante colocar isso na ponta do lápis, se compensa você morar no centro e pagar um pouco mais, vamos supor que você já mora mais próximo do trabalho, ou morar realmente mais longe, e você ter aquele deslocamento, aquele trabalho de ter que acordar mais cedo, chegar mais tarde, então tudo isso aí tem que ser colocado no seu planejamento. Assim, dependendo do local onde você for morar, vale a pena você morar um pouco mais distante, e trabalhar no centro. Quando você leva em consideração essa questão do deslocamento para o trabalho, aí você precisa ver se tem transporte público acessível para você ir de um local para o outro. Aqui o transporte público ele é muito eficiente. Então, geralmente tem comboio, geralmente tem autocarro, dependendo de onde você morar tem metro. Então, você observa, tem transporte público de fácil acesso? Beleza, até porque também dependendo de onde você morar, pode ser que a estação de comboio seja distante, então tudo isso você tem que levar em consideração. Não é simplesmente considerar que qualquer local onde você vai morar, ele serve, encaixa como uma luva para você. Então você tem que analisar bem direitinho aonde você vai morar, o custo disso, o custo direto financeiramente falando e o custo indireto de horas de deslocamento, redondezas, acessos. Um exemplo bem claro é que muita gente fala, nos grandes centros é onde tem mais vagas de trabalho. Realmente é. Se você for para o centro de Lisboa e comparar com aqui Torres Vedras, você vai ver que Lisboa tem muito mais emprego. Mas se você quiser morar lá no centro de Lisboa, o seu custo com arrendamento vai ser muito mais alto do que você morar aqui. Então você tem que realmente analisar direitinho quais são as opções, quais são os locais próximos que dá para você morar, se compensa, se não compensa, então realmente tem que ser algo bem avaliado. O terceiro fator que nós vamos trazer aqui traz um pouco do que a gente falou antes, que é o estilo de vida. Então é aquela situação, se você no Brasil está acostumado a morar numa cidade muito movimentada, se essa rotina muito movimentada faz parte do teu gosto, do teu dia a dia, da tua, vamos dizer assim, da tua expectativa, né? Tua rotina e tua expectativa de viver aqui seria numa situação dessa.
então é bem complicado a pessoa chegar e morar numa vila afastada. Então... Você vai pagar muito mais barato, Sim. Mas aí assim, você não vai ter restaurantes, Sim. bares, essas coisas que tem nas cidades Sim. maiores, numa vila você não e vai ter. além disso, você vê até gente na rua, né? A gente passou já por muitas vilas, já em diferentes situações, e a gente vê que o movimento é muito pequeno, praticamente nulo. Do lado financeiro é interessante, você vai morar um pouco mais longe, vai economizar no arrendamento, mas em compensação você vai ter gasto com transporte, você vai ter o fator psicológico também, né? Porque se você for uma pessoa que está muito acostumada a Muita movimentação, ver gente, conhecer, interagir, você vai para uma vila, normalmente a população ela é de uma idade mais elevada, né? Tu morou na região de Coimbra, né? Uma região um pouco mais afastada, e a gente não se sentia muito bem, assim, por conta de ser muito distante de tudo. Apesar da cidade, ela ter atrativos que a gente gosta, que são parques, são brinquedos, são situações de divertimento em família. Mas esse outro lado, não ter movimentação para um lado voltado a compras de uma forma geral, isso pra gente fez muita falta. E a gente encontrou aqui em Torres Vedras. Que não é uma cidade tão grande, né? Que tem tanta movimentação assim, mas tem de tudo. Tem bares, tem restaurantes, tem shopping, tem tudo. Então, para nós aqui é um local assim ideal, que é o meio termo entre uma cidade pequena e um grande centro. E o que não tem aqui, rapidamente a gente consegue acessar. Então, tá precisando ir lá em Lisboa, resolver alguma questão, pum, 30, 35 minutos de carro, pum, resolveu. No Primark, no IKEA, numa situação que não tem aqui, é próximo de se conseguir também acesso. Então, assim, pra gente foi bom, né? Essa cidade encaixou como uma luva, parece muito com João Pessoa, a cidade que a gente morava, né? Então, deu certo. O próximo fator que a gente quer trazer é para ter atenção quem tem filhos. Que aí vai vir morar aqui em Portugal, precisa ver se é um local que tem fácil acesso para creche, para escolas, Exato. Como é que está a questão das vagas. A gente vai fazer um vídeo específico falando só sobre a questão de escola e creche, porque aí é um assunto que muita gente tem dúvida e a gente realmente vai procurar aqui uma escola, vai pegar as informações para passar tudo certinho para vocês. Mas aí, de antemão, o que a gente sabe? Que o ensino pré-escolar, que é criança a partir de 3 anos, o governo, ele não tem obrigação de ofertar uma vaga. Então, pode ser que você chegue numa cidade e tenha vaga numa escola para criança de 3 anos, Sim. E pode ser que você chegue em outra cidade e não tenha. Então, se você vai trabalhar, com quem que você vai deixar seu filho? Você vai ter condições de pagar um local particular? Então, tudo isso você realmente tem que avaliar. Sim. Quando a gente chegou aqui, a gente teve muita dificuldade em encontrar uma creche para a Aurora. A gente rodou muito, a gente ficou... Até hoje a gente ainda está em filas de espera em creches, né? Apesar da gente gostar muito de onde a Aurora hoje está matriculada. A gente gosta muito de lá, o ensino é muito bom, as professoras, a organização de uma forma geral é muito boa, né? Mas ainda é um valor alto. É um custo caro, né? É um custo alto. É bem importante levar em consideração. O fator que a gente considera importante é o clima. Porque apesar de Portugal ser um país pequeno, dependendo da região que você morar, tem lugares que vai fazer mais frio no inverno, tem lugares Exato. Que é mais quente no verão. Sim, então sim. É mais seco, é mais úmido, é um local que venta bastante, então isso tem que ser colocado na balança, porque no Brasil, né, pelo menos na região onde a gente morava, praticamente só tinha 2 estações do ano, né? Quente e muito quente. Então a gente, quando chegou aqui, que a gente viu que as estações são bem definidas, né? A gente tem exatamente a definição de cada estação. Se você não está habituado a estar em temperaturas extremas, frio demais e quente demais, então é bem importante você identificar quais são as cidades que têm esse clima. Então, por exemplo, aqui em Torres Vedras, a gente tem um clima que ele... no verão, ele não tem um superaquecimento. Pouquíssimas vezes a gente teve contato com temperaturas acima de 30 graus aqui no verão. Tanto que quando a gente vai a Lisboa no verão, a gente já nota a diferença. Absurda. E assim, não é muito longe daqui de Torres Vedras. E a gente já nota que lá é mais seco, lá é mais Exatamente. quente do que aqui. E aqui é um local que venta bastante. Você vai escolher o local, coloca esse ponto como clima, importante também para você analisar. Então, se para você o clima não faz diferença nenhuma, beleza, ótimo. Você mora em qualquer lugar, Ótimo. Mas para quem realmente não gosta muito de frio, exatamente. ou prefere um lugar que seja mais quente, que já está Exatamente. acostumado, leva isso em consideração que é uma boa, Exatamente. né? A gente chegou no inverno. E aí a gente foi para a região de Coimbra. Então lá a gente realmente achou muito mais frio do que aqui em Torres Vedras. Aqui faz frio, faz. Chega a temperatura zero negativa? Chega, mas não com tanta frequência quanto na região lá de Coimbra onde nós estávamos antes. Nota uma diferença que, assim, aqui, apesar da temperatura não ter essa oscilação, né,
Aqui venta bastante, então às vezes a gente não temperatura. tem aquela temperatura tão baixa, mas a sensação térmica ela tá bem baixa por conta do vento, né? Que até a gente brinca que na previsão do tempo a gente vê muita notificação sobre alerta de vento. Então, vento 30 km por hora, 25. 40 e vai. E teve uma região que a gente visitou lá que é a Figueira da Foz, né? A gente também chegou a alguns dias lá que tava complicado, o pessoal na rua, todo mundo se segurando assim, porque realmente era muito vento na rua. Então assim, se você não está adaptado, se você acha que isso é um ponto importante do seu planejamento, então realmente manter esse item, né, para você analisar. E aí sim, se você não tem isso como um problema, pode passar para outro ponto. Então assim, o que a gente quer trazer com esses fatores para vocês? Que não existe o melhor lugar para se morar aqui em Portugal. Portugal, muitos locais maravilhosos. Sim. Locais mais caros, locais mais baratos, locais mais frios, locais mais quentes. Então, tem local para todo tipo de gente. Vilas, né, montanhas. Então assim, né? Tem de tudo. Tem local para todos os gostos. Praia. Então, avaliem direitinho todos esses fatores que a gente falou que são importantes e vejam qual é o melhor lugar para vocês morarem. Porque o melhor lugar para a gente, para o nosso estilo de vida, pode não ser o mesmo para você. Pronto, hoje em dia Torres Vedras é uma cidade perfeita para nós. Pode ser que no próximo ano, daqui a 2 anos, a gente já não seja mais. encontre outro melhor e migre. Né? O lado financeiro, ele é apenas um pilar. Né? A gente comenta isso aqui, é um único pilar. O lado emocional, psicológico, adaptação, é um pilar também muito importante, porque não adianta você ter o dinheiro no bolso, o dinheiro para pagar as contas, mas a tua cabeça não está boa. Então você não está feliz, você não está se sentindo bem. Então isso é muito complicado. Aquele sentimento de não pertencimento, ele é muito problemático durante a adaptação. Então se você não se sente incluído, se você não consegue interagir com os portugueses, se você não consegue ter integração com os portugueses, né, com a cultura, com a culinária, com o clima, né, com os costumes, então realmente a adaptação ela vai ser bem complicada. Se você é inscrito aqui no canal e não segue a gente ainda no Instagram, vai estar na descrição do vídeo, vai lá seguir a gente, curtir, compartilhar as informações. Nós estamos sempre postando os nossos passeios, dicas, curiosidades, então sintam-se à vontade e bem-vindos. Né, para estar lá no nosso Instagram. Não esqueça de curtir, compartilhar os nossos vídeos e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então é isso, esperamos que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau! Tchau!